Olá, minha gente. Prazer estar com vocês. Eu sou o pastor Narciso, da Igreja Assembleia de Deus em Bom Sucesso. E tenho uma palavra para vocês sobre esse momento difícil que estamos passando, mas nós não podemos nos esquecer que nós temos um Deus. Um Deus que cuida do seu povo especificamente. Não podemos esquecer que Ele tem interesse muito grande em cada um de nós, em especial ao seu povo. Todos nós somos criaturas de Deus, toda a humanidade é criatura de Deus. Mas alguns deixaram de ser simples criatura para ser filho de Deus. E eu estou falando agora, espero estar falando por uma grande quantidade de filhos de Deus. E você, que não é filho de Deus ainda, talvez você entenda daqui a pouco a diferença do filho de Deus para a criatura de Deus, você terá a oportunidade de, a partir de hoje, se tornar filho de Deus. Porque nós, como filho de Deus, temos certeza que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é soberano e Ele tem interesse nos seus filhos. Ele não nos abandonou aqui na terra. Problemas temos, problemas vamos viver sempre, e a humanidade sempre viveu. Mas aqueles que buscaram ao Senhor de coração alcançaram o refúgio, a resposta de todas as coisas. No livro de Neemias, capítulo 13, versículo 2, Neemias tinha voltado do exílio e estava reconstruindo a cidade de Israel como governador de Judá. E ele estava ali voltando do exílio, mas o povo estava meio desanimado, porque tinha passado um momento muito difícil. O povo estava abatido. E Neemias, então, abre o livro de Moisés e faz uma leitura que traz à memória daquele povo quem era o Deus que eles serviam. Às vezes, a dificuldade da vida nos leva a esquecer de Deus, ou pensar que Ele não está cuidando de nós, ou que Ele não nos ouve, que as nossas orações não estão sendo ouvidas, mas isto não é verdade. Mas Neemias, conhecendo a natureza humana, então ele abre o livro e faz lembrar aquele povo que Deus transforma maldição em bênçãos. Ele já tinha feito isso no passado, quando Balaão, na época que o rei Baleque era rei de Moabe, e Balaão tinha sido contratado para profetizar, para amaldiçoar o povo de Israel. Então Deus transformou aquela vontade de Balaque para amaldiçoar Israel em bênção. Então Neemias, naquele momento que ele estava construindo a cidade, restabelecendo a fé do povo, que o povo voltasse para Deus, ele teve que buscar nos escritos quem era Deus, quem tinha sido Deus para ele. Então ele traz a memória que Deus pegou a maldição de Balaque para o povo de Israel, quando o povo ainda atravessava, saía do Egito até chegar a Canaã, a terra prometida. Deus pegou aquele momento de maldição e transformou em bênção. E Deus não mudou. Ele continua cuidando do seu povo. Quando eu digo do seu povo, não é da sua criatura, especificamente. Ele continua buscando, ele continua guardando, ele continua tomando conta do seu povo. Naquela época em que Balaão
queria, buscava amaldiçoar Israel, outros povos existiam. Mas tinha um povo que confessava a Deus como seu Senhor. E esse povo nunca foi abandonado por Deus. Eles passaram dificuldades, passaram provações, mas eles nunca abandonaram o Senhor. E o Senhor também nunca abandonou, porque ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor sempre é fiel. Deus sempre foi Rei e Redentor, Senhor dos exércitos de Israel. E Isaías ele diz: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. E nós, povo do Senhor, confessamos isso hoje ainda, porque Ele é o mesmo Deus. E além do Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, não há outro Deus. Outras pessoas, outras entidades, outras instituições, outros, com Deus minúsculo, se intitulam Deus. Mas não é o Deus que criou céus e terra. Não é o Deus que nós cremos que cuida de nós. E aqui nós estamos falando no Deus que cuida de nós. E em Malaquias ele diz: porque eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós não sois consumidos. Porque Ele cuida sempre de nós. Ele está sempre cuidando de nós. E Ele não muda. Ele não perdeu o interesse de nós. Jesus Cristo também diz que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, nós estamos passando num momento difícil, mas não é um momento de desesperança. Aquele que não tem o Senhor como seu Deus pode estar até desesperado. Pode estar até achando que não tem mais jeito. Mas nós continuaremos confiar no Senhor, porque Ele tem algo bom para nós. O mundo hoje vive um momento de aflição muito grande. Mas a ordem de Cristo é: tenham bom ânimo. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele diz eu venci o mundo, ele está tirando como exemplo. E Jesus, quando assim fala, ele fala na condição de homem, 100% homem. Ele, embora fosse Deus, mas nunca usou a sua atribuição, as suas características, o seu poder, nada de como fosse Deus. Ele sempre agiu como homem, como está escrito lá em Filipenses. Não usurpou nunca ser igual a Deus. E ele, como homem, ele disse: eu venci o mundo. Está dizendo para mim o quê? Você também pode vencer. Você pode vencer as dificuldades. Você pode sofrer as aflições, mas você não vai sucumbi-las. Porque Ele é o nosso cuidador. E nós não podemos jamais imaginar que vamos sucumbir no meio dessa epidemia. Porque a epidemia hoje, muito provavelmente, não será a última. Essa epidemia que nós estamos vivendo hoje, muito provavelmente não será muito, porque até a volta de Cristo, muitas outras virão, como está registrado na palavra. A palavra diz que haverá grandes terremotos, em Lucas 22:11, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Hoje nós estamos vivendo uma epidemia mundial, estamos vivendo fome mundial, porque em muitos lugares a comida já está escassa, muitos lugares muitos já não têm mais onde buscar alimento. Então, talvez essa não seja a última. Eu não posso dizer que é ou nem que não é. Mas a palavra me diz que provavelmente não seja a última, porque a palavra me diz que quando ouvires falar de guerra, rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Marcos 13:7. O fim de todas as coisas vai chegar. Um dia vai chegar, mas nós ainda não estamos no fim. Sequer podemos dizer que somos a geração do fim. O fim pode ser daqui uma semana, pode ser um mês, daqui pode ser um ano. Nós não sabemos. O Senhor Jesus falou que ninguém sabe o dia da sua volta. Nós precisamos estar apenas atentos aos sinais da sua volta. Os sinais da volta de Cristo, eles estão aí, estão dizendo para nós. Essa epidemia é um dos sinais da volta de Cristo. E eu tenho que ter comigo essa consciência
que o Senhor está alertando o mundo, não só a igreja. A igreja está sendo alertada. Aqueles que são filhos de Deus, como diz João 1,12, aqueles que são filhos de Deus são aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e teve o poder de ser chamados filhos de Deus, estão sendo despertados, estão buscando mais o Senhor. Essa maldição que está nos colocando enclausulado nas nossas casas é uma bênção quando eu tenho oportunidade de falar com vocês, oportunidade de ler a palavra, oportunidade de estudar a palavra, oportunidade de ouvir sobre o que Deus tem para nós, oportunidade de orar, de clamar ao Senhor. E quando a gente clama ao Senhor, a gente não clama só para hoje, a gente clama para amanhã, para o futuro, para a vida eterna. Porque nada disso aqui importa, como Jesus falou. O que adianta o homem ganhar este mundo e perder a vida eterna? Nós estamos aqui passando nesse momento da Terra, mas estamos caminhando para a vida eterna. Um dia, um momento, nós vamos nos encontrar com o Senhor, certamente. Não sabemos quando. Não sabemos quando. Mas nós temos que estar o quê? Preparados. Seja por conta dessa maldição que estamos vivendo hoje, ou não, seja por outras circunstâncias qualquer, porque não se morre só de coronavírus ou Covid-19. Não, se morre de muitas outras coisas. E se a gente vai ouvir o noticiário, a quantidade de pessoas que morrem no ano por outras doenças são 3, 4 vezes maior do que o Covid leva a óbito. Maior. Mas hoje a moda é o Covid, porque é o que está mais evidente. Mas nós temos que ter a certeza que se a morte vier, de estarmos confiantes que o Senhor nos levará para próximo, para bem pertinho dele, para uma vida na eternidade com ele. O importante hoje é isso, essa maldição que estamos vivendo, podemos chamar essa epidemia de maldição, e não é uma maldição local, só no Brasil ou só no Rio de Janeiro, não. Ela é mundial, é um aviso de Deus para a humanidade. Deus ama a humanidade de tal forma que, além de ter dado seu Filho Jesus para salvar, ele está alertando a humanidade pela perversidade, pela maldade, pelo pecado que o mundo está enredando, como se Deus não existisse. Fazem coisas como se Deus não existisse, fosse uma figura decorativa. E ele está dando um aviso. E nós precisamos estar alertados para esse momento. Essa maldição, ela pode ser transformada em bênção, como já falei, segundo a minha fé e confiança que eu tenho em Deus. Eu posso já tirar como satisfeito, como resposta satisfatória, o fato de eu estar falando com vocês. Provavelmente nunca teria essa oportunidade. O fato de eu estar estudando mais. O fato de eu estar estudando a palavra, que eu estar buscando. Eu tenho feito culto na família, aqui em casa, que o trabalho às vezes me impede de fazer. Mas no momento que o trabalho está suspenso, eu estou trabalhando em casa, com menor intensidade, me sobra tempo para reunir a família, orar ao Senhor. Então, nós temos que entender que a resposta do Senhor, ela vem de forma especificada a cada um. Cada um de nós, de forma individualizada, temos a necessidade, temos um pedido, temos uma oração, temos uma forma de Deus tratar conosco. Então eu não posso buscar um comportamento, uma resposta de Deus igual a de A, B ou C. Porque Deus tem uma resposta para mim só para mim. E só cabe para mim. É do tamanho da minha necessidade. É o tamanho da minha fé. Então eu tenho que entender isso sempre. Porque podemos estar vivendo vários reflexos desta maldição. Alguns estão doentes. Alguns até podem ser até levados a óbito. Outros estão desempregados. Outros estão com escassez de alimento em casa. E muitas outras situações cada um de nós pode estar vivendo. Então, o que eu devo fazer nesse momento? Buscar aquele que nunca muda.
Ele disse, eu sou o Senhor, não há outro Deus, e em mim não há mudança. Então eu tenho que buscar esse Deus que nunca muda. Ele agiu a favor do seu povo no passado e igualmente age hoje. No tamanho da minha fé, no tamanho da minha confiança que eu tenho em Deus. Porque a maldição poderá ser transformada em bênção segundo a minha fé. Aquele povo cria no Deus de Israel, cria no Javé, sabia que o Senhor cuidava do povo, então eles creram. E aquela maldição foi transformada em bênção. E foi tão grande aquela bênção que Neemias, depois de muito tempo, vai e cita e relembra aquele povo a bênção que Deus deu quando ele estava ainda no deserto, ainda estava caminhando. E hoje não é diferente. Que Malaquias me deixa muito claro como Deus nos vê. Se você vê isso no Malaquias 3,18, ele diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus tem resposta diferente para o seu povo. Para o seu povo ele tem uma resposta diferente, porque ele é pai. O pai sempre dá um tratamento diferenciado ao filho. Ainda que o vizinho, que o meu filho tem um coleguinha vizinho, na hora que eu vou dar o tratamento de pai, é diferente o filho do vizinho. Porque eu sou pai. Para o meu filho, um tratamento é diferenciado. Isso é normal, é natural. E com Deus não é diferente. E ele diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo, aquele que busca Deus, aquele que busca a justiça, e aquele que só pensa no pecado, aquele que age e vive como se Deus não existisse. E ele então acrescenta, e o que serve e o que não serve a Deus. Então o que eu devo fazer agora, como eu já falei lá atrás, já estou terminando. Eu tenho que buscar a posição de filho. Deus dá um tratamento diferenciado aos filhos, mas a todos quanto receberam, mas a todos que receberam Jesus Cristo como Salvador, mas a todos que receberam Jesus Cristo como Filho de Deus, mas a todos quantos receberam Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé e nossa salvação, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, no início eu falei que estava falando com filhos, provavelmente com filhos, e com criaturas. Mas o que eu devo fazer para deixar de ser só criatura e passar a ser filho? Porque todos nós somos criaturas, mas a partir do momento que eu recebo Jesus na minha vida, há um upgrade. Eu passo uma situação de cima, eu deixo de ser só criatura para ser filho. E filho tem tratamento diferenciado. Se você quer ser filho de Deus, se você quer ter um tratamento de filho, você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador. Precisa reconhecer o plano da salvação de Deus através de Jesus Cristo, porque só há um caminho para chegar até Deus. Jesus Cristo, o seu Filho. A situação que estamos vivendo, ela vai passar. Vai passar porque Deus tem o controle de todas as coisas e Ele sabe que entre essas criaturas do mundo todo que estamos sofrendo, há os seus filhos. E por conta dos seus filhos, Ele vai dar uma solução rápida, mais rápida que nós possamos imaginar. E você pode aproveitar esse momento de também curvar-se diante de Deus e falar, Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Eu quero mudar minha vida. Eu não quero continuar na vida distanciado de Ti. Eu quero ter proximidade, eu quero ter comunhão. E certamente o Senhor vai ouvir a sua oração, porque será uma oração, você e Deus, ninguém falando no seu ouvido para você repetir palavras nenhuma. Você vai falar com as suas palavras, eu quero ser filho. Porque filho tem tratamento diferenciado de seu pai. E eu quero ser filho do Deus vivo. E que o Senhor possa continuar falando no seu coração. A minha oração é, Senhor,
Ouve a oração dos teus filhos, atende, Senhor, as suas necessidades e traz o alívio, Senhor, a cura, a liberdade, a libertação, o conhecimento do caminho do céu. E que esse mundo fique para trás. Que esse mundo não nos interessa, queremos apenas servir a Ti. Recebe, Senhor, o nosso coração, o nosso amor, a nossa alegria e dá-nos a resposta que precisamos. Clamamos a Ti, ó Pai, no nome santo de Jesus. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.